Estamos de volta. O assunto de hoje é ABNT 5674, que trata sobre a manutenção predial. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista, porque tem informações muito importantes. E não deixe de se inscrever no nosso canal, já estamos ultrapassando os 10 mil inscritos. Vamos lá, Miguel, começar com você. Você já falou aqui no primeiro bloco sobre o Código Civil obrigar, né, o síndico, que é o responsável legal pelo condomínio, a realizar a manutenção, a realizar, esqueci a terminologia que está usada no Código Civil, mas que trata sobre esse assunto. Alguns síndicos, eles tentam se eximir de responsabilidade, chamando uma assembleia, por exemplo, para não aprovar ou para dizer que não tem dinheiro para realizar uma manutenção preventiva. Eu venho viajando aí, não sou advogado, mas tenho viajado bastante pelo Brasil, explicando que uma assembleia não tira a responsabilidade de obrigações que o síndico tem. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, referente a essa manutenção predial também. A grande realidade é que decorre de lei mesmo a obrigação do síndico fazer essa manutenção, né? E volto a frisar, nós temos um problema cultural, muitas vezes não gostamos de fazer a manutenção aonde nós moramos, aonde nós vivemos ou no nosso condomínio, né? Muitas vezes naquela unidade que compramos com suor de uma vida toda, pagamos aí 500, 600, 1 milhão, dependendo do padrão do condomínio, e nós nos esquecemos de dar manutenção. No entanto, às vezes a gente dá manutenção naquele carrinho nosso que nós compramos, a gente se preocupa. Mas o síndico, ele tem responsabilidade sim, ele tem que trazer a assembleia e ele tem que colocar a aprovação da manutenção. Ele tem que colocar a aprovação dessa manutenção, explicar para os condôminos, lembrar que ele é um gestor e falar da necessidade, se possível, acompanhado de um técnico, de um engenheiro, aonde vai mostrar com slides, mostrar a necessidade, mostrar a depreciação que vai causar, os perigos que vai causar, como por exemplo, de você não fazer uma manutenção numa caixa d'água, né? numa piscina ou numa escada, nos corrimões, no elevador, enfim. Ele tem que mostrar para aquela sociedade e tentar convencê-los. Se a Assembleia decidir que não vai fazer, penso eu que pelo menos ele tentou, mas ele vai ter um documento que amanhã depois ele vai poder até usar ao seu favor numa eventualidade, mas não vai eximir ele totalmente da responsabilidade. Mário, ele tratou de dois assuntos aqui que você tratou fora do ar um pouquinho. Um sobre os carros, de você fazer um paralelo entre a manutenção predial e de automóveis. Queria que você falasse sobre isso. E ele pegou um ganchinho aqui também, falou sobre a caixa d'água, os perigos que tem. Queria que você falasse os dois assuntos já. Veja bem, um veículo que nós temos, né, Ricardo? Nós compramos um veículo, mas nós temos que saber se nós damos conta de fazer aquelas manutenções que preconiza o manual dele. Ou seja, o difícil, que eu falo de forma coloquial, não é adquirir, é manter. E o síndico tem que saber que quando ele compra um imóvel, se basear na vida útil de 50 anos, né, de uma edificação, aquele valor do que ele pagou para o imóvel de 12% é apenas 12%. Vai faltar ainda 88% para ele pagar durante 50 anos. Então, tem que pôr no cálculo, né? Tem que botar no cálculo. Ou seja, ele tem que saber que ele pagou apenas 12%, fazendo a contagem para 50 anos. Ou seja, tem 88% que são as manutenções. E voltando à segunda pergunta que você disse, que o Miguel falou muito bem aí sobre a caixa d'água, viu, Miguel? É perfeito. Muitas vezes você chega numa edificação, como é que é feito de acordo com a 5626, né? A norma 5626, sistemas sanitários. Lá está preconizando 6 meses de limpeza. A cada 6 meses você faz a limpeza. Sim. Mas tem que ter um teste de potabilidade. Sim. Veja bem, se não teve o teste de potabilidade, fez essa limpeza, você não sabe o que está ali ainda, se tem excesso de produto químico. E se acontecer alguma doença que pode levar até a óbito um morador,
o Miguel vai dizer melhor do que eu como o síndico responde, Miguel. Criminalmente, dessa forma. E já pegando esse gancho, dado pelo Mário, os tribunais têm levado essa parte de manutenção muito, muito a sério, né? A sua não realização pode responsabilizar o síndico até um problema criminal, como você falou anteriormente, agora o gancho do Mário, né? Há uma estatística do IBAP, onde os síndicos, por falta, ou os condomínios, vêm sendo responsabilizados, né? Por média das 100% das ações que vão até o judiciário, 66% os síndicos vêm sendo responsabilidade. Então, eu vejo assim, nós estamos num momento muito crucial de quebra de paradigma, né? Os síndicos vão ter que começarem se atentar a essa responsabilidade e fazer essas manutenções, porque muitos condôminos vêm também se atentando com relação a isso aí e exigindo o cumprimento desta obrigação do artigo 1348, inciso 5º. Mário, alguns engenheiros vêm falando que um condomínio que faz um plano de manutenção preventivo, que realiza uma manutenção preventiva, tem um cálculo aí de 30% a 40% a longo prazo de menos custo com manutenção. Eu não sei se esse número seria um número correto de se dizer, mas eu queria que você abordasse sobre questão de custos, de você realizar uma manutenção preventiva e de você não realizar uma manutenção preventiva, tendo que, obviamente, depois de um prazo, ter que trocar esses equipamentos. Eu não sei se existe um dado que chega a 20, 30, 40, mas queria que você abordasse essa questão também. De economia, Ricardo, esse dado, particularmente, eu não tenho como te responder sobre economia. Agora, um dado que um condomínio de depreciação, um condomínio que tem as suas manutenções prediais em dia, você tem você deixa de perder, de ter desvalorização do imóvel de 15% a 25%. Já é bem interessante. Isso. Né? Agora, sobre plano de manutenção, o plano de manutenção ele começa no nascimento do condomínio. A norma aborda esse plano de manutenção. Então, veja bem, como eu disse, está aderente a 1437, que é de manual de uso e operação, né? E a 5674 e demais normas aderentes. Então, veja, se um condomínio, você faz a manutenção do início, como de um veículo, fazendo uma analogia, Sim. Ele vai ter uma valorização natural. Isso é natural no mercado. Mas se você pega um veículo ou um imóvel sem manutenção, você não vai fazer plano de manutenção. É isso que acontece muito, essas faltas de critério. Você não pode oferecer um plano de manutenção para o síndico sem primeiro corrigir as manutenções de algum carro. Você vai pegar um carro, você compra um carro só de manutenção. Primeira coisa, você vai fazer todas as revisões. Concorda, Ricardo? Sim. Então, para depois você manter os planos de manutenções para frente. Miguel, você falou muito de cultura, né? O brasileiro parece que não tem uma cultura de planejamento, né? Isso. Então tem muito empresário que não sabe para onde está indo, tem muito síndico que não faz um plano para direcionar o condomínio. E aí, quando a gente fala de manutenção, estamos falando hoje sobre essa BNT, onde engloba o planejamento, o plano. Obviamente, agora te trazendo não como advogado, mas como empresário, que tem que ter um plano, né? Plano para a parte financeira, plano para a parte de funcionários de segurança e plano para a parte de, entre outras coisas, para a parte de manutenção. Ricardo, recentemente eu estive em Brasília, no Secov, dando uma palestra sobre a convenção, que ela pode ser usada como um instrumento tanto de defesa do incorporador imobiliário como do consumidor, do condômino, o qual habita esse empreendimento, o qual adquiriu esse empreendimento. Esse problema é um problema cultural. Nós estamos há mais de 1964, a Lei 4.598 de 64, que 37, 30, quase 50 anos dessa lei, e até hoje eu penso que muitas vezes o empresário, o incorporador, não entendeu este instrumento que é a convenção,
que o legislador deu para ele legislar ali e tratar como uma segurança. Porque nesse instrumento, o próprio incorporador já deveria incorporar e regulamentar esta norma, colocar esta norma na convenção e exigir do síndico que faça essas manutenções, chamar o síndico, explicar seria a necessidade. mais um reforço, né? Mais um reforço, em que pese ter a responsabilidade que decorrente da lei, tanto da Lei 4.591 de 64 e agora o artigo 1.348, inciso 5º. Mas esse problema já nasce na origem, porque o incorporador muitas vezes ele se preocupa em não pagar a cota condominial, ou seja, a gente vê cada monstro jurídico falando em matéria de convenção, né? Até dói. Que não tem uma técnica, mas se ele colocasse essa norma 5674, falando que o síndico no primeiro ano deverá fazer as manutenções, tanto a manutenção preventiva como a corretiva, e vir falando, chamando esses síndicos, os incorporadores, explicando esta norma, passando por um advogado que tenha conhecimento do direito condominial e dá uma explicação para esse síndico, talvez a gente mudaria essa cultura e passaria então as pessoas a ser mais conscientes com relação ao quanto é importante esta manutenção, até porque gera uma segurança para o empreendimento. Perfeito. O programa passa muito rápido. Antes das considerações finais, agradecimentos, eu vou chamar um quadro que é o Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você, síndico ou gestor condominial, que não se preocupa com a manutenção preventiva, com um plano de manutenção. Isso é pouco inteligente. Assim como a vida humana, o condomínio, a edificação, o prédio, ele tem uma vida útil, ele tem desgaste. Então você, realizando essa manutenção preventiva, esse plano de manutenção, você vai aumentar a vida útil daqueles equipamentos e você vai evitar gastos desnecessários. Além da responsabilidade que você tem como síndico, porque está previsto no Código Civil e também existem, como no caso de hoje, ABNTs específicas. No caso específico de hoje, a ABNT 5674. Então, fico alerta. Muito obrigado, Mário Galvão, pela sua presença, direto de Brasília. Foi um prazer muito grande. Espero revê-lo em breve. Ricardo, foi uma honra estar nesse programa com você. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, Miguel. Você também é um grande parceiro e conte comigo para outros. Contamos. Miguel, mais uma vez no programa e a porta está sempre aberta para você. Muito obrigado pela sua participação. Ricardo, é uma honra estar aqui no seu programa, até pela função social, pelo diferencial que você faz neste mercado condominial, que é o quê? Levar a informação de forma gratuita, diariamente, semanalmente, para todo o Brasil. Parabéns pelo seu programa. Muito obrigado e eu retribuo também os elogios que você faz a mesma coisa através do Síndico Legal, que é um site que também traz muitas informações para todos nós. Obrigado. E você que está em casa, semana que vem, mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos seus condomínios. Até lá, até semana que vem.